E se prepara aí, porque Gambit, o Cavaleiro da Morte, finalmente teve o seu encontro com a Vampira e com os X-Men no episódio 8 da temporada 2 de X-Men 97, A Mão do Homem-Morto. E temos grandes revelações, absolutamente tudo foi revelado nesse episódio. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e estamos aqui de volta na madrugada, início da manhã dessa quarta-feira, porque eu acabo de assistir o episódio 8 da temporada 2 de X-Men 97, A Mão do Homem-Morto. O Homem-Morto, justamente ele, Gambit, Cavaleiro da Morte, retornando. Como eu já tinha falado num vídeo anterior, que teve uma cena, né? E essa cena, ela começou abrindo o episódio. É justamente um sonho da vampira. A vampira tá ali, justamente naquele salão, naquele local em Genosha, naquela cena que teve com o Magneto, só que dessa vez é com o próprio Gambit. A cena tá acontecendo ali com os dois juntos, até que o Cavaleiro da Morte é revelado. E isso já estava vindo como uma premonição, já avisando da chegada do Gambit. Ela acaba acordando ali, porém depois os X-Men estão jogando cartas lá naquele prédio, né, da Corporação X, e a vampira ela tá meio estranha, até perguntam para ela o que aconteceu, ela disse que tá feliz e tá entre amigos, mas dá para ver que ela não tá muito feliz, ela tá com aquele sonho na mente. Logo depois disso, quando o Professor X fala isso, nós temos a chegada da X-Force, uma invasão, um alarme tocando, era o Cable. Cable, Jubileu, Arcanjo, Psylocke estão chegando na sua nave e eles chegam justamente com o corpo dissecado do Apocalipse. Essa é uma das grandes questões. No vídeo anterior eu acabei falando sobre a questão de ter dois Apocalipses. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada lá que eu explico tudo, porque o que dava para entender ali é que tinha duas versões do Apocalipse, um dando a ordem em um local e o outro executando a ordem naquele painel de controle. Eu ainda não descarto isso, tá? Eu acho muito estranho ser uma falha do desenho. Então, assim, grandes possibilidades devem surgir a partir do próximo episódio, com grandes revelações, talvez até revelando isso, de que tenha mais de um Apocalipse naquela cena. Porém, o destino do Apocalipse vai ser revelado mais pra frente nesse episódio, porque agora chegou a hora do grande encontro entre o Gambit e a vampira. Antes nós vemos finalmente o Gambit de volta, ele vai para Nova Orleans, logo naquele local onde se encontravam a Guilda dos Ladrões e a Guilda dos Assassinos, e reúne todos, inclusive a Belladonna, né, que é a ex-namorada, nos quadrinhos ex-esposa do Gambit, etc., que já apareceu. Ele junta todos e recruta com seus poderes, transforma todos em uma espécie de zumbi ali, sabe? Então já tem o seu time. O episódio ele é bem corrido, na verdade, tá? Muita coisa acontece ao mesmo tempo, é tudo muito rápido, por mais que o episódio seja bom, ele é corrido nesse sentido. Logo depois os X-Men se unem, os que estavam na Corporação X, o X-Factor e os X-Men que estavam na escola, como Wolverine e Tempestade. Porque o Professor Xavier usa uma nova versão do cérebro, muito parecida com aquela versão de Krakoa, mas ainda não é aquela versão, ainda é fixa, com cabos, etc. Tá? É só muito parecida na questão do design. Eles acabam encontrando o Remy e vão até lá. O Gambit e a vampira acabam se encontrando e a vampira vai junto com o Gambit. O Gambit, Cavaleiro da Morte, leva ela e explica tudo o que realmente aconteceu. E a ideia dele era os dois ficarem juntos, mas ele quer utilizar um poder de uma personagem, a Ex-Eterna, Kendra, que já apareceu nessa temporada, lá no início, no passado do Apocalipse, e também apareceu na série clássica como uma grande entidade que a Guilda dos Ladrões e dos Assassinos chamavam e etc. E foi revelado que ela tem o poder da eternidade, ela é a Ex-Eterna, porque ela acabou roubando do Apocalipse esse poder, enganando, traindo ele. Então, basicamente é isso que acontece, e a ideia é transformar a vampira, basicamente pegar o poder da eternidade e transferir para a vampira através desse artefato
do Apocalipse. Logo depois que os X-Men se unem, todos eles ali junto com a X-Force, eles vão para enfrentar o Gambit. O enfrentamento acontece com a Vampira, com a X-Force e o Cable totalmente voltado a querer matar o Apocalipse. Isso vai ser revelado onde está o Apocalipse logo depois, porque durante essa luta o professor chama a luta para projeção mental. Então ele está lutando dentro da mente do Gambit. E aí é que está a questão. Não é só o Gambit que a gente conhece que está ali. O Apocalipse também está preso na mente do Gambit. Ou seja, o Gambit acabou matando realmente o Apocalipse, só que a mente do Apocalipse está dentro do Gambit. O corpo ficou ali dissecado, mas o Apocalipse está preso como um grande plano na mente do Cavaleiro da Morte. E depois o Professor X acaba vencendo o próprio Gambit com a ajuda da Vampira, né? A Vampira, na sua projeção mental, acabam puxando de volta o Gambit de volta, a consciência dele. Tanto que o Gambit volta à aparência normal. Eles trazem de volta a consciência do Gambit ali. Porém, o Apocalipse está preso dentro da mente do Gambit. Eles voltam, né, lá para X-Corp, todos eles, e o Cable continua querendo matar o Apocalipse com seus planos, que foi frustrado um pouco antes. Ele ia matar o Gambit para matar o Apocalipse, essa era a ideia. Só que o Gambit tá lá na X-Corp em estado crítico. E o Apocalipse tá preso lá dentro. Basicamente é isso, e depois nós vemos a X-Factor aparecendo para encontrar os 3 da X-Force que sobraram, porque a Jubileu se juntou aos X-Men novamente. Isso é uma coisa que tinha que acontecer, né? Porque eu já estava achando estranho nem citarem a Jubileu depois que eles voltaram, né? Porque a Jubileu tá desde o começo e etc. Então era estranho. Agora a Jubileu está de volta com eles. E quando acharam que a X-Factor iria para prender, para capturar a X-Force, na verdade não. A Valerie Cooper surge e a ideia é que eles se unam com um objetivo em comum: destruir o Gambit, por consequência, o Apocalipse que está ali dentro. Porém, grandes surpresas nos reservam no último episódio. Como eu falei, eu não descarto a ideia de um segundo Apocalipse, como eu já tinha falado antes. E isso pode trazer uma grande mudança na trama a partir daí. Mas diz aí, gostou do episódio? Sim ou não? Tá gostando de X-Men 97? Já coloca aqui nos comentários Hype X-Men 97. E para não perder nada, nenhum detalhe, todas as análises, essa é só a primeira, depois que eu assisto, falando o que aconteceu bem no início. Depois a gente traz mais detalhes em outros vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder absolutamente nada de X-Men 97. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre a temporada 2 de X-Men 97. Até mais.